As Yugas são as eras de evolução da humanidade, segundo afirmam os iluminados da Índia. Entre todos, Swami Sri Yukteswar foi quem, em tempos modernos, apresentou cálculos astronômicos precisos a respeito de cada era. Diferentemente da forma como historiadores e arqueólogos ocidentais apresentam a história, os rishis, sábios iluminados da Índia, afirmam que ela não é linear, mas cíclica. Eruditos e intérpretes hindus fundamentalistas, no entanto, chegaram a afirmar que a duração das eras de Kali, Dwapara, Treta e Satya Yuga são, respectivamente, Kali Yuga, 432 mil anos, Dwapara Yuga, 864 mil anos, Treta Yuga, 1.296.000 anos e Satya Yuga, 1.728.000 anos. A Kali Yuga foi chamada por Platão, o filósofo grego, de a Idade do Ferro. É a era do vício, da degradação, das guerras, da luxúria, da promiscuidade, da perversidade, da lascívia, do desamor, época em que Jesus Cristo, um avatar do amor divino, foi crucificado. Era em que prevalecem as guerras, em que falar sobre o amor a Deus é algo incompreensível. Jesus foi crucificado em uma Kali Yuga descendente por ter afirmado a sua divindade, por ter afirmado ser ele um avatar, uma encarnação divina, por ter afirmado a sua unidade com o Pai. Na era de Kali, a feitiçaria, a degradação do sagrado feminino, a escravidão, os conflitos entre povos, a ausência de tecnologia avançada e de saneamento básico, como ocorreu na Europa da Idade Média, as doenças incuráveis como a lepra, a tuberculose e outras, são fatores que contribuem para a baixa qualidade de vida e um período de vida média das pessoas em torno de 40 a 60 anos de idade. Os suplícios dos séculos anteriores na Europa, em que a população alimentava o prazer por ver a morte de sentenciados em praças públicas, com pernas e braços amarrados a cavalos. A estatura média das pessoas nesse período também é baixa, devido a pouco prana na atmosfera, energia vital. As pessoas vivem pouco e são de estatura baixa. As inquisições em que pessoas eram queimadas vivas em fogueiras em nome da fé, as cruzadas, as lutas entre feudos, o analfabetismo quase generalizado, o absolutismo dos reis, a ausência da ciência para auxiliar o ser humano na compreensão dos fatos arqueológicos, históricos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos, etc. Tudo isso e muito mais existem na era de Kali Yuga, pois corresponde ao afastamento do nosso Sol, a estrela de nosso sistema solar, do Magno Centro ou Vishnu Nadi, como afirmam os rishis, os iluminados da Índia. Os eruditos indianos fundamentalistas, no entanto, afirmaram e ainda afirmam que a duração da Kali Yuga é de assombrosos 432 mil anos, tempo demasiadamente longo, segundo mestres como Sri Yukteswar, Sri Aurobindo e Paramahansa Yogananda. Estes afirmam que a Kali Yuga já terminou e neste momento estamos na segunda era, a Dwapara Yuga, porque nosso Sol está novamente caminhando em direção ao Magno Centro, um ponto na galáxia que possui, segundo os iluminados, extraordinária concentração de consciência divina, magnetismo divino.
À medida que o nosso Sol se aproxima de Vishnu-Nabhi, a humanidade evolui. Claro que é um processo lento de milhares de anos, mas não tão lento como afirmam os eruditos não iluminados. Dwapara, a era atual, significa dois pares. Dwapara foi chamada por Platão de a Era de Bronze. Na Dwapara, os conflitos não cessam, mas já há indícios de tecnologia mais avançada, melhores condições de vida, maior educação que na Kali Yuga, pois, segundo Yukteswar, é a era do conhecimento da energia elétrica e das energias sutis, as energias atômicas. O progresso é sentido em todos os segmentos sociais, mas igualmente os perigos não desaparecem, porque juntamente com a tecnologia, as armas de destruição em massa se tornam novamente conhecidas, como ocorreu na última Dwapara descendente, há 5 milênios, época de Krishna, quando carros voadores existiram, os Vimanas, e armas poderosas como as citadas no Mahabharata, que lembram a bomba atômica, armas como o Brahmastra. Alguns textos afirmam que na Dwapara Yuga o ser humano viverá mais que na Kali Yuga, será mais alto e mais inteligente. À medida que nosso sistema solar se aproximar de Vishnu-Nabhi, a humanidade evoluirá. Existirá maior concentração de prana na atmosfera, o que possibilitará maior inteligência, saúde física e mental e desenvolvimento espiritual. Mas neste momento, em 2020, estamos apenas no início da Dwapara, com apenas 320 anos passados de Dwapara Yuga, segundo cálculos de Sri Yukteswar. Se esta é a era elétrica e atômica, como previu Swami Sri Yukteswar, então podemos esperar, nos 2.400 anos de sua duração, grandes avanços tecnológicos, vimanas, teletransporte, inteligência artificial, capacidade de lidar com as partículas atômicas e coisas inimagináveis. Eruditos indianos fundamentalistas afirmaram que a Dwapara Yuga dura 864 mil anos. Yukteswar apresenta outros cálculos que, para melhor compreensão, aconselhamos a leitura de sua obra pela editora Self-Realization Fellowship, A Ciência Sagrada. A terceira era é a Treta Yuga, ou Era do Magnetismo Divino, chamada de a Era de Prata. Terá início, segundo Yukteswar, no ano 4100 depois de Cristo. Os avanços dessa época de Treta Yuga são inimagináveis. O ser humano terá desenvolvido mais a sua intuição e dependerá menos das tecnologias, será muito mais espiritualizado do que agora. Alguns chegam a afirmar que o ser humano na Treta Yuga será gigante e viverá muito mais que na Dwapara. Os gigantes existiram no passado. Existem pegadas espalhadas pelo mundo, pegadas gigantes. O ser humano terá a capacidade de comunicação telepática como fazem os verdadeiros homens e mulheres santos da atualidade. Ao contrário do que afirmam os eruditos de que esta era dura 1.296.000 anos, Sri Yukteswar calculou para ela 3.600 anos. Devemos lembrar que existem as eras ascendentes, que são as evolutivas, quando o Sol se aproxima do Magno Centro, e as eras descendentes, que são as involutivas, correspondentes à expulsão de Adão e Eva do paraíso, quando o Sol se afastou do Magno Centro.
As eras ascendentes e descendentes possuem a mesma idade, 12.000 anos ascendendo e 12.000 anos descendendo. Então, a partir do ano 7.700 depois de Cristo, terá início a Era de Ouro, ou Satya Yuga, a era mais aguardada, a mais esperada, na qual os seres humanos já nascerão com consciência crística, plenamente despertos. A felicidade será plena na Terra, e como a população terá consciência de sua unidade com Deus, as tecnologias já não existirão, pois todos saberão que são em verdade espírito. Não necessitarão de artefatos tecnológicos. Em verdade, homens e mulheres santos andarão sobre a terra. Jesus se referiu a essa era quando disse que seríamos como os anjos e não nos daríamos mais em casamento. Todo o poder será revelado. Essas civilizações de Satya Yuga muito provavelmente não deixarão vestígios, a não ser talvez as pirâmides, as construções poligonais e megalíticas, que são mais tecnológicas que as nossas construções atuais e duram milênios. Não deixarão vestígios porque estarão muito mais ligadas ao espírito que à matéria. Terão descoberto que a Terra é muito pequena para elas. A consciência cósmica será o seu limite e o seu lar. Essa era durará 4.800 anos ascendentes e outros 4.800 anos descendentes, em que a humanidade viverá no jardim do Éden da consciência, compreendendo o motivo da criação de Deus. Como tudo na natureza funciona por meio de ciclos, o Sol se afastará progressivamente do magno centro e a humanidade reiniciará a sua queda, a expulsão do paraíso. Alguns podem perguntar: existe um meio para nos libertarmos desse sansara cósmico? A resposta é sim. Todo aquele que medita e busca a Deus, realizando-o dentro de si mesmo, como fizeram os santos, os Ekantins, os Budas e iluminados de todos os tempos e nações, liberta-se do sansara. Jesus afirmou: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O iluminado liberta-se, finalmente, de todas as amarras e limitações e encontra moksha, a salvação, em qualquer era de evolução da humanidade.